Era uma manhã gelada de dezembro em Buenos Aires. O céu, ainda cinzento, mal deixava passar a luz tímida do sol, quando Jorge Mario Bergoglio nasceu em uma casa modesta na Rua Varela. Filho de um contador ferroviário e de uma dona de casa de saúde frágil, Jorge cresceu entre o aroma do pão fresco e a esperança silenciosa dos que acreditam que a vida, apesar de dura, sempre pode surpreender. Ninguém, nem mesmo sua mãe de orações constantes, poderia imaginar que aquele menino de olhos atentos e coração inquieto se tornaria um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo. Desde cedo, Jorge aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da compaixão. Na vizinhança, era conhecido pelo sorriso fácil e pela disposição em ajudar. Mas também havia nele uma inquietação, um desejo de buscar algo maior, de entender o sentido da existência. Aos 17 anos, com o coração dividido entre o desejo juvenil de um primeiro amor e a curiosidade de descobrir o mundo, Jorge se preparava para convidar uma moça para o cinema. No entanto, naquele dia, guiado por uma força misteriosa, entrou numa igreja. Ali, em meio ao silêncio e à luz filtrada pelos vitrais, sentiu um chamado que mudaria o curso de sua vida. Saiu decidido, seria padre. Mais tarde, confessaria que o coração ainda pulsava por outros amores, mas já sabia. Sua vida pertencia a Deus. A decisão de seguir o sacerdócio não foi fácil. A família, embora religiosa, temia pelo futuro do filho. Mas Jorge seguiu firme, enfrentando desafios, dúvidas e sacrifícios. Nos anos de formação, mergulhou nos estudos, mas nunca se afastou do povo. Gostava de caminhar pelas ruas, conversar com os trabalhadores, ouvir as histórias dos humildes. Ali, entre o suor e a esperança do povo argentino, foi moldando sua fé e sua missão. Na década de 1970, a Argentina mergulhou em um dos períodos mais sombrios de sua história. A ditadura militar instaurou o medo, a perseguição e o silêncio. Como jovem padre, Bergoglio viveu seu próprio calvário. Arriscou a vida para esconder perseguidos, abrigou inocentes, estendeu as mãos para quem precisava, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe tudo. Anos depois, seria acusado injustamente de ter traído colegas padres. As acusações doeriam como feridas abertas, mas o tempo e o testemunho daqueles que salvou, como o padre Franz Jalix, mostrariam a verdade. Ele nos salvou, diria Jalix, com lágrimas nos olhos, absolvendo Bergoglio de qualquer suspeita. O tempo passou e Jorge tornou-se arcebispo de Buenos Aires. Poderia ter escolhido o conforto, os privilégios da posição, mas preferiu viver como seu povo. Morava em um pequeno apartamento, cozinhava sua própria comida, pegava ônibus e metrô. Meu povo é pobre e eu sou um deles, dizia com simplicidade. Durante a crise econômica de 2001, quando a fome e o desespero tomaram conta das ruas, Bergoglio não se limitou a palavras. Suas mãos não estendiam apenas bênçãos, mas também pão, cobertores, consolo. Era a presença viva de esperança caminhando entre os desesperados. Então, em 2013, o mundo assistiu surpreso ao anúncio de um novo Papa. Os cardeais buscavam um reformador e encontraram um revolucionário. Ao escolher o nome Francisco, em homenagem ao santo dos pobres, Bergoglio deixou claro que seu papado seria diferente. Seu primeiro gesto, simples e profundo, foi um pedido: rezem por mim. Naquele instante, milhões sentiram que algo novo nascia na igreja. Uma liderança mais próxima, humilde, aberta ao diálogo. Os anos seguintes testemunharam gestos que marcaram corações e mentes. Quem pode esquecer o Papa Francisco lavando os pés de detentos, incluindo uma mulher muçulmana, em um ato de humildade e reconciliação? Ou sua frase histórica: quem sou eu para julgar? Que devolveu dignidade a tantos marginalizados. Enquanto o mundo erguia muros, Francisco derrubava barreiras, abraçando refugiados, dialogando com outras religiões, clamando por justiça social e respeito à criação. Francisco enfrentou desafios dentro e fora da igreja. Recebeu críticas, enfrentou resistências, viveu contradições, mas sempre manteve o olhar voltado para os mais frágeis, os esquecidos, os descartados. Em cada viagem, em cada discurso, em cada sorriso, transmitia a mensagem central do Evangelho: amar sem medida, servir sem esperar recompensa, perdoar sem hesitar. A sua coragem não estava apenas nas palavras, mas nos gestos concretos. Denunciou a exploração, condenou a corrupção
enfrentou a máfia, defendeu a dignidade dos trabalhadores e dos pobres, chamou a atenção do mundo para a crise ambiental, alertando sobre o cuidado com a casa comum, incentivou a igreja a sair de si mesma, a ir ao encontro dos que sofrem, a ser hospital de campanha em meio às feridas da humanidade. Quando em 2024, Francisco partiu aos 88 anos, o mundo inteiro chorou. Seu funeral foi simples, como sempre desejou, mas multidões se reuniram para agradecer, orar e recordar. Nas favelas de Buenos Aires, velas foram acesas diante de suas fotos, não como um santo distante, mas como o Papa do povo, aquele que ousou sonhar com uma igreja pobre para os pobres. Seu legado permanece vivo. Francisco não foi perfeito. Teve dúvidas, cometeu erros, enfrentou incompreensões, mas em cada ruga de seu rosto, em cada passo dos sapatos gastos, levava as marcas de um amor radical, de uma fé corajosa, de uma esperança que não se apaga. Ensinou que a verdadeira santidade não está nas alturas inalcançáveis, mas nas ruas, no serviço, na coragem de amar quando todos julgam, na disposição de se sujar pela causa do outro. Hoje, ao olhar para trás, vemos não um homem sem falhas, mas um pastor que nos ensinou que a fé é caminho, é luta, é entrega. Francisco nos mostrou que é possível tocar o céu sem tirar os pés da terra, que a grandeza está em fazer-se pequeno, que o verdadeiro poder é servir. E você? Em que momento da vida de Francisco seu coração mais se comoveu? Quando enfrentou a máfia? Quando lavou os pés dos esquecidos? Ou quando, já idoso e frágil, continuava a sorrir e abraçar os últimos da sociedade? As lições do Papa do povo não são para ficar apenas nos livros. São para incendiar nossos corações e nos inspirar a amar, servir e lutar por um mundo mais justo, assim como ele fez. Porque, como Francisco nos ensinou, a verdadeira revolução começa quando ousamos amar sem medo. E então, curtiu conhecer a verdadeira história do Papa Francisco? Se este conteúdo te surpreendeu, não vai querer perder o próximo. Dê um like se você não sabia disso antes. Assine o canal e ative o sininho para não perder os próximos antipapos, porque aqui a gente corta a enrolação e mostra somente o que importa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem sabe demais, vive melhor.